texto que se encontra em Gênesis, no seu capítulo de número 4. Aleluia. Peço que os irmãos fiquem com as suas Bíblias abertas, a fim de que a gente ouça a voz de Deus. Gênesis capítulo 4, no seu versículo de número 1, vai nos dizer assim: reconheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor o homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Amém? Podeis tomar os seus assentos. Que os nossos corações nesta noite seja a terra fértil, a plantação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer então, no livro de Gênesis, que após a morte que o pecado causou no ser humano, porque o homem foi sentenciado à sua morte física e ali também espiritual, quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, desobedecendo a Deus. A Bíblia diz então que o Senhor bane aqueles dois dali da terra do Éden, do jardim do Éden, e coloca-os em outro lugar. A Bíblia diz então que chega a um ponto que Adão conhece Eva, se deita com Eva, a fim de que tem Caim e Abel, dois filhos. Caim, um lavrador de terra, enquanto Abel, um pastor de ovelhas. O contexto aqui é culto, a vítima, um irmão. A Bíblia diz que Caim é alguém irrepreensível, enquanto Abel oferta o seu melhor ao Senhor. A Bíblia diz que ambos os irmãos vieram prestar um culto ao Senhor. Quem sabe eles aprenderam com seus pais, mas ali eles tinham que cortar o cordão umbilical e começar a adorar. Dois jovens. A Bíblia diz então que Caim vem e oferta ao Senhor o melhor da lavoura, da terra, a ponto de que vem Abel e oferta o melhor do gado, oferta o melhor carneiro ao Senhor. A Bíblia diz então que neste culto prestado por estes dois jovens, o Senhor olha para a oferta de Caim e a recusa, ao ponto de que o Senhor olha para a oferta de Abel e atenta para a oferta de Abel, aceita a oferta de Abel. Todas as vezes que o Senhor aceitava um culto, aceitava a oferta daquele que ofertava a ele consumia o holocausto. Quem sabe neste culto não foi diferente. O Senhor consumiu aquilo que Abel ofereceu a ele, ao ponto de que não consumiu, não aceitou aquilo que Caim ofertava a ele. A Bíblia diz então que Caim se ira, o seu semblante decai. O Senhor olha para Caim e diz: Caim, por que iraste? Porque o teu semblante descaiu. Se procederes bem, não haveria aceitação para ti. Você procedendo mal, não tenho como eu aceitar. Só que aqui eu quero trazer menção. O que fez com que o Senhor aceitasse o culto de Abel e recusasse o culto de Caim? O culto de Caim foi recusado pelo seu coração, pela intenção do seu coração, ao ponto de que o culto de Abel foi aceito pela fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que vem até Deus creia, tenha fé de que Ele é, de que Ele pode, de que Ele faz. Sem fé não tem como prestarmos um culto adorável ao Senhor. O Senhor enxergou no coração de Caim a intenção que os olhos humanos não enxergavam. Eu mostro na Bíblia para os irmãos. A Bíblia diz então que Deus mandou ali Samuel ir até a casa de Jessé, porque o Senhor, dentro da família, dentro da casa de Jessé, havia se provido de um rei. Eles entram para dentro da casa e passa Abinadab nos olhos de
Samuel, ao ponto que Samuel diz: está aqui diante do Senhor o rei de Israel. E o Senhor diz: Samuel, não atente voz para a aparência, nem para a estatura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor Deus, contemplo o que está no coração. A Bíblia diz que a carta aos Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando o Senhor recusou o culto de Caim, foi porque o Senhor olhou dentro no coração de Caim. Era como se Caim estivesse ofertando e dentro do seu coração carregasse algo obscuro, maldade, pecado. Era como se Caim dentro do seu coração carregasse a maldade, não oferecesse o seu melhor. E aqui eu quero dizer algo para os irmãos: quem oferta a Deus engana os homens, mas não engana a Deus, que vê muito mais do que a oferta, que vê o coração do ofertante. Aquele que oferta a Deus engana os olhos humanos, porque nós chegamos aqui, pregamos uma palavra, louvamos um louvor, se vestimos bem, mas o Senhor enxerga além da capa, o Senhor enxerga o exterior, o interior fica aos olhos visíveis do homem, é o homem olhando e dizendo: é vaso, e o Senhor está falando: precisa ser liberto, precisa ser transformado, precisa verdadeiramente me adorar, porque eu não olho simplesmente para o que sai da boca, eu olho para o que vem do coração. Caim aqui era como os fariseus, alguém hipócrita. Jesus certa feita disse, porque os religiosos, os fariseus, falavam: e os seus discípulos, Senhor, comem sem lavar as mãos, transgridem as leis, transgridem aqui os costumes que os fariseus colocaram. E o Senhor vai e fala: o que torna impuro não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai vem do coração, e lá vem os pensamentos de maldade, de concupiscência, de pecado, de adultério, de lascívia, de tudo aquilo que desagrada ao Deus. Tudo aquilo que a boca pronuncia é o que o coração expõe. E a palavra do Senhor ela é tremenda, porque ela tem o poder de expor aquilo que carregamos no coração. Quando a palavra de Deus fala aos nossos corações, ela traz à tona. O nosso semblante muitas das vezes decai. Sabe por quê? Porque não aceitamos ser repreendidos, não aceitamos ser corrigidos, não aceitamos muitas das vezes sermos desaprovados por Deus. E o que adianta ser aprovado pelo homem e não ser aprovado por Deus? Tem pessoas que o homem aprova e que Deus rejeita, desaprova. Tem pessoas que o homem rejeita e desaprova, que já é aprovado pelo Senhor. A intenção do coração do Caim era amar. Foi por isso que o seu culto não chegou a Deus como cheiro suave às tuas narinas. Qual é o culto que eu e você temos vindo prestar ao Senhor? É um culto somente de lábios, ao qual adoramos a Ele, honramos ao Senhor com os lábios, mas o nosso coração está distante de Deus? Ou o nosso culto é um culto racional, sincero, com fé, com retidão e sinceridade diante de Deus? A Bíblia diz então que o Senhor aceita o culto de Abel. O Senhor aceitando o culto de Abel, a Bíblia diz então que Caim se ira. A Bíblia diz que Caim se irou sobremaneira, excessivamente. Não havia motivo para toda aquela ira. Meus irmãos, Deus corrige a quem Ele ama. Se o Senhor te repreendeu, é porque Ele te ama, é porque Ele sabe que de você vem o melhor, se você estiver no centro da vontade dEle. Peça para o Senhor nesta noite purificar o seu coração, arrancar todo o sentimento de inveja.
não está olhando somente a nossa fisionomia. O Senhor não está vendo o terno que se vestimos, como falamos, como pregamos, não. O Senhor está vendo o que vem de dentro. Antes do Senhor aceitar o meu e o seu culto, a minha e a sua adoração, o meu e o seu louvor, Ele está vendo o que vem de dentro. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o culto de fora já está contaminado. É como se estivéssemos oferecendo fogo estranho diante da presença de Deus, porque não estamos sendo sinceros com Ele. A Bíblia diz então que o Senhor repreende Caim. Falou: Caim, por que descaiu o teu semblante? E por que iraste sobremaneira? A segunda vez da Bíblia, o Senhor repreendendo alguém. Não foi qualquer pessoa que repreendeu Caim. Não foi qualquer pessoa que exigiu de Caim um posicionamento diferente. Foi o próprio Deus. O Senhor olhou para o semblante de Caim e viu que o seu semblante estava irado. O semblante dele fechou. Sabe por quê? É o cristão que não aceita ser repreendido, não aceita ser moldado, não aceita ser transformado. Acha que qualquer culto para Deus está bom, e não é assim. A forma que você vive lá fora diz muito sobre o culto que você presta aqui dentro. Não adianta aqui dentro você falar em línguas, pregar a palavra, louvar, e lá fora você viver de qualquer forma, de qualquer maneira, aos seus belos prazeres. O que adianta dar glória a Deus aqui e lá fora falar palavrão? O que adianta dar glória a Deus aqui e lá fora oprimir a esposa? O que adianta dar glória a Deus aqui e não dar testemunho no seu serviço? É em vão. A nossa vida é como se fosse um culto a Deus, dia após dia. Porque 2 horas de culto não demonstram ao ser humano que de verdade nós somos, que só os olhos do Senhor contemplam. Quando o Senhor repreende a Caim, o Senhor fala assim para Caim: Caim, se procederes bem, não haveria aceitação para ti? Mas o pecado está à porta, está do outro lado, está de tocaia te olhando. O seu desejo será contra ti, Caim, mas a ti cumpre dominado. A Bíblia diz então que Caim não ligou, não se arrependeu, não decidiu mudar as suas atitudes. O pior é as pessoas ficarem bravas, com inveja do culto que prestamos a Deus. O ruim para Caim não foi somente Deus desprezar o culto dele, rejeitar a oferta dele, não. Foi quando ele olhou para o irmão dele e viu que o Senhor havia aprovado o irmão dele, aceitado o culto do irmão dele. Quantos cristãos não ficam felizes quando Deus te aprova, quando Deus te exalta, quando Deus te levanta, quando Deus te capacita, quando Deus te usa? Com a semente de Caim no seu coração. Mas o Senhor diz nesta noite: se procederes bem, haverá aceitação para ti. Senão, o pecado está à porta de tocaia, a ti cumpre dominá-lo. Se posicione, mude de atitude, mude de vida, se converta. A Bíblia diz então que Caim não deu a mínima aquilo que Deus havia dito para ele, e já no seu coração premeditou a morte do seu irmão. É por isso que eu disse no início que do coração vem a maldade, do coração procedem todos os desejos carnais, quando nós vivemos uma vida desregrada e não aceitamos ser repreendidos por Deus. A Bíblia diz então que Caim fala com Abel. É como se Caim conversasse com o irmão dele. É como se eu e você
procure te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Era como se Abel se posicionasse mediante as circunstâncias, tivesse fé e obediência para prestar um culto a Deus, e o Senhor ali aprovasse o culto dele. E muitas das vezes nós não aceitando o culto do nosso irmão, chegamos até ele: irmão, vamos ali, vamos dar uma volta, a fim de levar o nosso irmão para pecar, para matar ele espiritualmente. Sabe por quê? Pela inveja. Eu prestei um culto, Deus não aceitou, o culto dele também não tem que aceitar. Só que Deus não muda o método de avaliação. O mesmo método que Deus usou para rejeitar Caim e a sua oferta, Deus usou para aprovar Abel e a sua oferta. Aqui eu quero usar no linguajar: o que cabe para Chico, cabe para Francisco. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata um e distingue o tratamento com o outro, não. O mesmo tratamento para ambas as pessoas. A mesma renúncia para as mesmas pessoas. Ele exige o mesmo de ambas as pessoas. Ele não fala para mim: vem pela porta estreita, e fala para o meu irmão: você pode andar na porta larga. Ele não fala para mim: procure te apresentar-te a Deus, se santifique, se purifique. E para o meu irmão: do jeito que está, tá bom, pode continuar assim. Não. Deus diz assim: vinde do jeito que estáis, só não permaneceis, tem que ter mudança. Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos e não mudam a atitude, tem um comportamento explosivo, sentimentos que mostra que é o sentimento de Caim dentro dele, sentimentos oriundos do seu velho homem. John Wesley disse certa vez: eu achei que o velho homem havia morrido nas águas batismais, mas não é que o miserável sabia nadar. Dia após dia você tem que crucificá-lo. Mas quem de nós está disposto a sacrificar o profano, o ímpio, o velho homem? A Bíblia diz que na crucificação de Jesus estava Jesus e Barrabás diante de Pilatos. O povo gritava: crucifica-o, e solta Barrabás. Faça o que com Jesus? Crucifica Jesus. E com Barrabás, o homicida, liberte-o, solte-o. Quanto de nós não prendemos Barrabás dentro de um terno bonito, de uma fala coerente, de uma pregação edificante, de um louvor agradável aos ouvidos humanos, para que no momento oportuno nós venhamos abrir brecha para Barrabás sair, e crucificamos o que é santo, crucificamos o ministério que Deus nos deu na cruz do Calvário, crucificamos o louvor que Deus nos entregou na cruz do Calvário, desprezamos a cruz de Cristo, o amor de Deus por nós. É muito fácil sacrificar o santo, mas eu quero dizer algo para os irmãos: ou sacrifica o que é profano, o impuro, as trevas dentro de você, ou infelizmente você morrerá espiritualmente, ou infelizmente as suas atitudes não mudarão. Sabe por quê? Porque toda atitude, toda emoção explosiva é oriundo do seu velho homem. Ou muda de vida, ou não adianta servir a Deus anos e anos e não ir para o céu. Porque a Bíblia diz que muitos me dirão Senhor, Senhor, e nem todos esses que me dirão Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Isso não é para ímpio, isso é para crente, meus irmãos. Isso é para servo. Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos. Apartai vós de mim, eu nunca te conheci. Ele não fala eu não te conheço, ele diz eu nunca te conheci. Como podemos pregar em nome de um Jesus e de um Deus, dizendo-nos conhecer a Ele, e Ele dizer para nós eu nunca te conheci? Sabe por quê? Porque você não largou o pecado, você não mudou de vida, não teve mudança de caráter, de atitude,
não teve posicionamento mediante a vida que estava proposta para você. Você decidiu se lambuzar ao lamaçal do pecado. Você decidiu comer à mesa do rei, os manjares. Você decidiu abrir mão do que é profano. Você decidiu sacrificar o que é santo dentro de ti. Você decidiu entristecer o Espírito Santo. Qual é a decisão que vamos tomar em um culto como este? Porque para falarmos de avivamento, temos que falar sobre arrependimento. Para falarmos sobre arrependimento, tem que ter pregação da Santa Palavra. Se não tem pregação, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem avivamento. O avivamento é recorrente ao arrependimento. E o arrependimento vem a ser pregado a palavra da verdade. Como Deus vai avivar uma igreja que vive de qualquer forma e de qualquer maneira? Como Deus vai avivar um povo que vive conforme o seu querer? Eu louvo quando quero, eu prego quando quero, eu tomo santa ceia quando eu quero, eu sento à mesa do Senhor quando eu quero. A vida é minha, eu faço o que quero. Só que Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se vive Cristo em nós, não é as nossas vontades que nos submetem, é as vontades de Cristo que prevalecem. Aquilo que falamos expõe nós. O culto de Caim é o seguinte: é aquele culto que, se não for ele aceito, o do outro não pode. O culto de Caim é um culto invejoso. É um culto prestado a Deus, não querendo melhorar. Senhor, aceita o que eu estou pondo para o Senhor aceitar. Aceita o meu louvor de qualquer jeito. Eu não ensaio, eu prego sem estudar. Eu não me santifico, eu não jejuo, eu não me preparo para fazer a tua obra. Assim tá bom, o importante é fazer. Não, o importante não é fazer. Não faça a obra de Deus relaxadamente, nem de qualquer forma, nem de qualquer maneira. Davi é alguém segundo o coração de Deus, levantado a ser rei sobre Israel. Após Davi vencer as pelejas com o Senhor, reinar sobre Judá durante 7 anos, depois todo Israel coloca Davi como rei. Após tranquilizar, Davi propôs no seu coração buscar. A Bíblia diz então que eles pegam os carros de bois novos, colocam a arca sobre os bois novos e vêm andando. Os 2 filhos de Abinadab, Aiu estava diante da arca, Uzá estava atrás da arca, a ponto de que os bois tropeçaram na eira de Nacon. Uzá estendeu e tocou a arca, e Deus matou Uzá. Deus abriu ruptura em Uzá. Deus abriu Uzá ao meio. Sabe por quê? Porque Davi, alguém segundo o coração de Deus, não se propôs a fazer a obra de Deus da forma que havia de ser feita. Como o Cauê tinha que buscar a arca era para ser buscada somente pelos levitas. Era somente os levitas que poderiam carregar a arca, colocar os varais da arca e colocar no ombro. É muita gente carregando a presença sem querer pagar preço pela presença. É muita gente querendo receber o que é santo de qualquer forma e de qualquer maneira, negligenciando aquilo que é santo. Primeiro erro de Davi: não consultar como devia carregar a arca. Não era boi, eram os levitas. Era um povo escolhido pelo Senhor para fazer tal algo. Segundo erro: deixar Uzá tocar a arca. Nenhum dos levitas era ordenado a tocar na arca. Aquele que tocasse estaria negligenciando, infringindo uma lei direta de Deus. Foi por isso que Deus matou Uzá. A Bíblia diz que após Deus matar Uzá, Davi, pastor, faz no final aquilo que era para ter feito no começo. A Bíblia diz que Davi temeu ao Senhor e se contristou e disse: como buscaremos para nós a arca do Senhor? Assim muitas das vezes somos nós, meus irmãos. Queremos pregar de qualquer maneira, louvar de qualquer maneira, cultuar a Deus de qualquer maneira. E esse tipo de culto Deus não recebe. O culto a Deus tem que ter ordem, tem que ter decência. Quando você vê um culto bagunçado, não tem nada de Deus, meu irmão.
O Espírito Santo não trabalha no meio da bagunça. O avivamento não é barulho, mas produz o barulho. Avivamento é quebrantamento de coração, é lágrimas. Avivamento é arrependimento. Se não tem arrependimento, volta a dizer, não tem avivamento. Aleluia, Jesus. Então, após Davi falar isso, eles colocam a arca do Senhor na casa de Obed-edom. E ali ficam por 3 meses a arca na casa de Obed-edom. E aqui eu quero fazer uma aplicação. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E 3 meses ficou na casa de Obed-edom. Qual a diferença, Cauê? A diferença é a reverência que temos à presença do Senhor. A diferença é a obediência que temos ao Senhor. A diferença é o culto que prestamos ao Senhor. A diferença é a gente identificar que o Senhor é santo e que nós temos que se santificar. Porque a Bíblia diz, quem é santo se santifique-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Agora quem é sujo, suje-se mais. Não quer se limpar, meu irmão? Continue na sujeira. Glória a Deus, aleluia. Paramos de lançar pérolas aos porcos e das coisas santas aos cães. Porque muitas das vezes queremos insistir ao homem, queremos converter as pessoas, mas isso não cabe a nós. Isso é o papel do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça, do juízo. Não adianta eu pregar uma palavra linda se o Senhor não quiser os converter. Aleluia. Se o Espírito Santo não testificar ao coração. Porque não é por força nem por violência, não é por muito falar. A Bíblia diz então que Deus viu que Caim matou Abel. E Deus novamente torna a falar a Caim e diz: cadê o teu irmão Abel, Caim? Não sei, Senhor. Sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o protetor do meu irmão? Eu tenho que estar de olho nele, eu tenho que estar cuidando dele, eu tenho que amar ele. Eu não sou guardador dele. Só que em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus colocou Adão como guardador do jardim, para lavrar e guardar. Aleluia, Jesus. E o Senhor nos diz mais: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Jesus. Faltou amor em Caim. Muitas das vezes falta amor em nós para com o nosso próximo. A inveja nos impede de colar nele para aprender, para falar: meu, como que foi que você aprendeu a pregar? Como que você tem essa reverência a Deus? O que você faz para ter essa vida com Deus? Falta essa humildade de reconhecer que pessoas sabem mais do que nós, de que elas têm santidade a tocar as coisas do Senhor, de que elas têm reverência à casa do Pai, que elas não sobem no altar para falar qualquer coisa, que elas não tocam o microfone do Senhor a falar qualquer asneira. Porque nos tempos atuais o altar tem perdido a sua originalidade. Todas as vezes que um altar era levantado na Bíblia, a palavra do Senhor vai nos dizer que era para sacrificar ao Senhor e para ofertar a Ele, para cultuar a Deus. Num culto como esse você não vem para receber, você vem para entregar. Os altares hoje não estão querendo dizer que este é o caso, mas estão querendo fazer menção de que os altares perderam a sua originalidade. Eu saí de um culto esses dias e o Senhor falou: Cauê, sabe qual é a diferença dos tempos passados para os tempos presentes? Que o altar tem perdido a sua originalidade. Antigamente era para sacrificar a mim, ofertar e cultuar a mim. Hoje sabe para que é, Cauê? É para ofender o irmão, com palavras que eram para ser conversadas no oculto, no particular. E o Senhor disse ao meu coração: Cauê, eu até entendo o culto de Caim. Caim fala do altar, porque no altar ele não se abre ao diálogo. Do altar só ele fala, o povo é obrigado a escutar. Mas Caim falando do altar
se expõe. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E eu quero dizer algo para os irmãos. Aleluia, Jesus. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Glória a Deus. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Porque aquilo que sai da tua boca vem do teu coração. Purifica o teu coração. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Deixa de tomar conselho com o ímpio. Deixa de se assentar à roda dos escarnecedores. Se encha daquilo que é santo. Se encha daquilo que vai te purificar, te alimentar, te libertar e te transformar. Sou eu o guardador do meu irmão? Sim, é. Você tinha a obrigação de amar a ele. Você tinha a obrigação de dar comida a ele. Você tinha a obrigação de zelar por ele. Você tinha a obrigação de cuidar dele. Você tem a obrigação de zelar pelo bem-estar dele. Sabe essa pessoa que está do seu lado? É a obrigação de amar e respeitar ela. Zelar por ela, orar por ela, interceder por ela. Quando não tem amor no nosso coração, infelizmente, não vem coisas boas de lá. Porque quando não amamos, desprezamos, pisamos, xingamos, ofendemos, diminuímos, defamamos. A Bíblia diz então que Deus falou com Caim. Você tinha obrigação sim, Caim. A resposta, a pergunta sua, sou eu o guardador do meu irmão? É. Ou pelo menos tinha que ser. Aleluia, Jesus. Caim, maldito é você, Caim. Porque a terra tomou o sangue do teu irmão. Porque da terra clama o sangue do teu irmão a mim. A terra não dará mais o seu fruto. O que Caim era, meus irmãos? Caim era lavrador. Quando a terra não dá mais o seu fruto, é porque Caim derramou o sangue do irmão dele. Na terra, devemos jogar semente. Quando jogamos o sangue, quando matamos o nosso irmão espiritualmente, a terra se fecha, deixa de dar fruto. Muitas das vezes não prosperamos, o ministério não vai para frente, tudo que colocamos a mão não prospera, sabe por quê? Porque quando vemos o culto do nosso irmão, nós tentamos matar, menosprezar, diminuir o esforço feito. Falta amor em nós, para reconhecer que aquele irmão tem prestado um culto agradável ao Senhor. Então Deus decreta para Caim, e fala assim para Caim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo, ou fugitivo e errante serás na terra. Olha o que Caim diz ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Caim achou injusto a sentença de Deus para ele. Ele pode matar o irmão dele, a quem ele tinha que cuidar, e Deus dizendo para ele que ele seria fugitivo e errante, não teria lugar fixo. Ele olha, é pesado, Senhor, não é justo, Pai. Eu quero dizer algo: nós não vemos nessa mensagem bíblica o arrependimento de Caim. Não vemos, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Nós precisamos se arrepender das más práticas, das más atitudes, porque Deus corrige a quem Ele ama. É, meu Deus, aleluia. Se Deus te corrige é porque Ele te ama, meu Glória a irmão. Deus, aleluia. Se Deus te corrige é porque Ele quer extrair o melhor que Ele colocou em você. Aleluia, Deus. Deus acredita em você mais do que você mesmo. Jeremias: não sei falar, Senhor, eu não posso. Eu colocarei as palavras na tua boca. O Senhor acredita mais em você do que você mesmo. Quando o Senhor te corrige, Ele quer em você um coração quebrantado, que se arrependa, que reconheça que você está errado.
Para de achar subterfúgios, argumentos, culpados para colocar. Saul era assim. Toda vez que era repreendido, achava um culpado, achava um motivo, até o ponto que Deus rasgou o reinado de Saul. Meus irmãos, tenha cuidado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para muitas das vezes Deus não rasgar o projeto e a obra que Ele tem nas nossas vidas. Fala, não, você não serve para o altar. Como eu vou te colocar para pregar sobre arrependimento se você não se arrepende? Como que eu vou colocar você para pregar sobre pecado se você está no pecado? Como que eu vou falar para você pregar sobre o amor se você não ama? Eu rasgo o teu chamado diante de mim. Mas eu tenho total certeza que esse povo é um povo lavado e remido, com o coração quebrantado, disposto a reconhecer quando erra, disposto a servir a Deus e prestar o melhor culto a Ele. Aleluia, Jesus. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Caim não estava ligando para se arrepender, para pedir perdão ao Senhor por ter matado o seu irmão. Agora Caim estava preocupado com a vida dele. Caim é assim, meus irmãos, se preocupa só com o umbigo dele. Ele é egocêntrico, ele não quer saber dos irmãos. Caiu porque quis, pecou porque quis, está desse jeito porque quis. Estou preocupado comigo, eu estou numa prova tremenda, eu não quero saber dos outros. Poxa, Senhor, me lanças da tua face, aquele que me vê me matará. Eu penso que o Senhor estava olhando e falando, meu Deus, não tem arrependimento nesse coração não. Ele não abre chance para a mudança. O Senhor, porém, disse-lhes, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Era como se aquele sinal servisse como proteção da parte de Deus. Isso é o máximo que a graça do Senhor consegue fazer na vida do ser humano que não se arrepende. É o máximo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Porque não adianta o Senhor pregar, te chamar para servir, te transformar em todas as vezes você decidir viver uma vida segundo os seus desejos. Não adianta. Quando a pessoa é recorrente no pecado, naquela falha, ela não está caindo somente no pecado, ela está se revolvendo na lama. É como você pegar um animal, um porco, tirar do chiqueiro, lavar ele. Para onde que ele vai, meus irmãos? Para a lama de novo. É como um cão que muitas das vezes vomita e volta ao vômito. Esse é um ser humano que não se arrepende, meus irmãos. O que eu quero fazer menção para os irmãos é: antes de você cultuar a Deus, cultue Ele com o seu melhor, vindo do seu coração, com a sincera adoração, com a pura adoração diante do Senhor. Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele penetra onde os olhos humanos não enxergam. Segundo, quando você vê o seu irmão sendo aprovado, tem inveja não, meus irmãos. O seu dia vai chegar também. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Hoje você pode estar num tempo de choro, amanhã você estará num tempo de riso. Pode estar num tempo de luta, de prova, de afastar-se, de abraçar. Amanhã você está no tempo de abraçar. A vitória chega. O choro pode durar uma noite, mas amanhã a alegria virá. Essa manhã virá para mim, para a sua vida. Você que quer, levanta as suas mãos, adore ao Senhor. A alegria da parte do Senhor virá para você que presta um culto sincero, agradável e adorável ao Senhor. Caim vai para a terra de Nod, distante da presença do Senhor. Esse é o fim de uma vida de rebelião. Nós vamos para longe da presença do Senhor.
Porque que comunhão há com o santo e o profano? Não tem. A luz com as trevas também não tem. Você que nesta noite não está a 100%, deu uma titubeada, deu uma cocheada, ei, se afasta não, vai para longe da presença não. Aleluia! Não faça como o pródigo, pegou tudo aquilo que ganhou com o Senhor, com o seu Pai, e foi gastar segundo os seus haveres, o seu desejo. Não, faz isso não. Você vai quebrar a cara, porque é uma felicidade momentânea, é a falsa paz. Aleluia, Jesus. Aqui você muitas das vezes passa luta, passa prova, mas tem o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Tem o Espírito Santo Consolador, meigo divino, para chegar ao Pai e se derramar diante dele, quando as nossas palavras não são suficientes. Quem num culto como este não está a 100%, mas busca por um avivamento, se arrependa, mude de vida, e Deus trará para as suas vidas um avivamento preciso para o tempo presente. Jovens, meditem na lei do Senhor. Vocês mais velhos também meditem na lei do Senhor, para não pecar contra Deus. Muitas das vezes falam que a nossa geração não vem nada, não sai nada de bom, não. Deus tem os seus remanescentes. Levanta as mãos, remanescentes da casa do Senhor. Levanta as mãos daqueles que foram lavados e remidos pelo Senhor. Que num culto como este nós venhamos absorver o melhor, regozijar na presença do Senhor, se alegrar na presença do Pai. Aleluia, Jesus. Porque onde tem arrependimento, terá avivamento, terá transformação, terá cuidado de Deus, terá providência do céu. Eu quero ser um canal de bênção para esta igreja. Eu não sei aquilo que você veio buscar nesta noite, também não tenho para te entregar, mas eu quero ser instrumento de Deus, assim como foi Eli para Ana. Levante as suas mãos, por favor. Que o Senhor te conceda a tua petição. Que o Senhor te conceda a tua petição. Assim eu quero agradecer a rica oportunidade que me foi dada, e as palmas eu louvo ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia.